No ano passado, poucos dias antes do Halloween, recebi uma carta. Uma carta antiga, com letras quase apagadas pelo tempo, mas com uma caligrafia estranhamente firme. A carta não tinha remetente, apenas meu nome na frente, como se alguém muito antigo soubesse exatamente onde eu morava e tivesse guardado a carta por décadas. Quando abri o envelope, um cheiro de poeira invadiu o ar, mas não era aquele cheiro comum de coisas guardadas. Era algo mais amargo, como terra úmida misturada com folhas secas e algo que eu não conseguia identificar. O texto na carta dizia: se você procura saber a verdade sobre o Halloween, siga as velhas trilhas do bosque ao norte, na noite mais escura do ano. Mas lembre-se, apenas quem realmente deseja saber a verdade consegue encontrá-la. Prepare-se, pois o que você encontrará não é para os fracos de espírito. Mantenha sua luz acesa, sempre. Li e reli aquelas palavras inúmeras vezes, como se tentasse encontrar alguma pista oculta. Cada frase parecia um enigma, algo que me desafiava a seguir em frente, mas ao mesmo tempo me alertava sobre algum perigo. Na noite de Halloween, movido pela curiosidade, me preparei com uma lanterna, uma mochila e uma coragem um tanto ingênua. O bosque ao norte era conhecido por ser denso e silencioso, cheio de árvores centenárias e caminhos esquecidos. Diziam que aqueles caminhos eram antigos, vestígios de rituais e tradições há muito perdidas. Alguns vizinhos mais antigos até afirmavam que, há séculos, bruxas, ou algo parecido, habitavam aquelas terras. Quando cheguei, o céu estava coberto de nuvens pesadas. Não havia lua para iluminar meu caminho, apenas o som de folhas secas sob meus pés e o uivo distante do vento entre as árvores. Era como se o próprio bosque estivesse à minha espera, calmo demais, silencioso demais. Segui por uma trilha que, ao que tudo indicava, ninguém percorrera em anos. Galhos secos se quebravam a cada passo, e os arbustos pareciam segurar meu casaco, como se tentassem me puxar para trás. Às vezes, eu sentia que algo me observava, mas cada vez que me virava, só encontrava o vazio sombrio entre as árvores. A certa altura, avistei um pequeno clarão adiante. Apertei o passo e, finalmente, cheguei a uma clareira que parecia um cenário de outro tempo. Havia uma mesa de pedra no centro, desgastada pela chuva e pelo vento, e ao redor dela, restos de velas derretidas e símbolos entalhados no solo. Algo naquelas inscrições me causava arrepios, mas eu não sabia explicar o porquê. Era como se cada símbolo contasse uma história de dor, de lamento. De repente, ouvi um sussurro, um murmúrio distante que parecia vir de todos os lados, como se as árvores estivessem falando entre si, decidindo se me deixariam ali. O sussurro ficou mais alto, e logo percebi que não era um sussurro qualquer, era uma canção antiga, cantada por uma voz rouca e abafada. Ela dizia algo sobre escolhas feitas em noites escuras e consequências que atravessam o tempo. Aquilo arrepiou cada fio do meu corpo. Eu estava tão hipnotizado pela melodia que quase não notei o movimento nas sombras. Havia algo ou alguém ali, no limite da luz da minha lanterna, observando-me. Uma silhueta vagamente humana, mas indistinta. Estava envolta em um manto, como se fosse uma figura saindo de uma pintura antiga, alguém que estava em silêncio, esperando que eu fizesse algo, ou que talvez fosse um dos guardiões daquele segredo. A atmosfera de tensão dá lugar a uma quietude profunda, como se estivéssemos prestes a romper a barreira entre o presente e o passado. As sombras ao redor parecem ecoar histórias esquecidas, e em um piscar de olhos, somos transportados para tempos antigos. Estamos prestes a desvendar a origem de Halloween, quando tudo começou com o Festival de Samhain, séculos atrás. Imagina que estamos voltando no tempo, para centenas de anos antes do Halloween moderno, até um festival antigo chamado Samhain, pronúncia-se Samhain. Era assim que tudo começava. As pessoas da antiga Irlanda, Escócia e partes da Inglaterra celebravam Samhain muito antes de existir qualquer sinal de abóboras esculpidas ou fantasias. Eu quero que você imagine a cena. Estamos no final do outono, e os dias já estão ficando curtos e frios. Era a noite de 31 de outubro, a noite mais sombria do ano. Para essas pessoas, Samhain era muito mais do que apenas uma festa, era um evento sagrado, e acreditavam que naquele momento específico, a barreira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos ficava mais fina.
Isso permitia que os espíritos, tanto dos mortos quanto de outras criaturas sobrenaturais, atravessassem para o nosso mundo. Para se protegerem, eles acendiam grandes fogueiras nas colinas e usavam máscaras feitas de ossos e peles de animais. Esses disfarces ajudavam a confundir os espíritos ou até espantá-los, pois acreditavam que, se os espíritos não os reconhecessem como humanos, não tentariam levá-los para o outro lado. Com o passar do tempo, o cristianismo se espalhou por essas terras celtas. A Igreja, numa tentativa de diminuir o impacto desses festivais pagãos, criou o Dia de Todos os Santos, ou All Hallows Day, no dia 1º de novembro. A noite anterior, 31 de outubro, ficou conhecida como All Hallows Eve, e foi assim que o nome Halloween começou a tomar forma. Mas, enquanto as tradições cristãs se espalhavam, o povo celta ainda guardava suas antigas crenças e práticas, mesclando-as com as novas tradições cristãs. Aos poucos, os elementos de Samhain foram sendo integrados ao Halloween. A ideia das fogueiras continuou, só que, em vez de espantar os espíritos, as pessoas passaram a acender velas dentro de vegetais ocos, primeiro em nabos e depois, quando essa tradição chegou aos Estados Unidos, em abóboras, daí o nascimento da clássica Jack-o'-lantern. Agora, imagina essa cena nos Estados Unidos do século XIX. Muitos imigrantes, especialmente irlandeses, traziam suas tradições para o Novo Mundo, inclusive o Halloween. As tradições celtas começaram a ser reinterpretadas. Em vez de acender fogueiras e colocar máscaras para espantar os espíritos, a nova versão do Halloween começou a ganhar um ar mais festivo. As pessoas se fantasiavam, mas agora como personagens divertidos ou assustadores, e as crianças começaram a ir de porta em porta pedindo doces. Isso originou gostosuras ou travessuras que conhecemos hoje. Nos anos 1900, Halloween já estava se tornando uma celebração nacional nos Estados Unidos. Os aspectos macabros foram deixados de lado, transformando-se em um evento mais voltado para a diversão do que para o mistério. Hoje, é um dos feriados mais comemorados na América, e a cada ano ele se reinventa, mantendo um pouco da essência dos seus primórdios, mas se adaptando ao espírito dos tempos modernos. No auge do Festival de Samhain, há mais de 2000 anos, os celtas estavam encerrando sua colheita e preparando-se para o rigoroso inverno que viria. Durante Samhain, acreditava-se que, ao cair da noite de 31 de outubro, o mundo dos vivos e o dos mortos se sobrepunham, permitindo que os espíritos cruzassem essa fina barreira entre os dois mundos. Nessa noite, as pessoas acendiam enormes fogueiras, chamadas de bonfires. A origem do termo vem de bonfires, pois eles realmente queimavam ossos de animais para afastar os maus espíritos. As famílias apagavam as chamas das suas lareiras e levavam brasas dessas fogueiras sagradas para reacender o fogo em suas casas, acreditando que essa chama traria proteção para o inverno. Esses rituais visavam manter os espíritos de suas terras ancestrais em paz e afastar aqueles que poderiam trazer má sorte. A magia dos disfarces e o medo do desconhecido. Vestir-se com máscaras e trajes assustadores fazia parte do ritual. Os celtas temiam que espíritos famintos ou mal-intencionados tentassem invadir suas casas ou possuí-los. Então, disfarçavam-se como criaturas assustadoras para enganar ou afastar esses seres, de modo que passassem despercebidos. Pelas florestas e aldeias, ecoavam canções, orações e pedidos de proteção para o ano que viria. A chegada do cristianismo e a criação do Dia de Todos os Santos. Com o crescimento do cristianismo, a Igreja tentou converter essas festividades pagãs para feriados cristãos. Em 609 d.C., o Papa Bonifácio IV instituiu o Dia de Todos os Santos em maio, para homenagear os mártires. Anos mais tarde, porém, no século IX, a data foi transferida para o 1º de novembro, tornando-se o All Hallows Day ou Dia de Todos os Santos. A véspera, 31 de outubro, passou a ser chamada de All Hallows Eve, e então Halloween. Embora o cristianismo tentasse apagar as tradições celtas, muitas dessas práticas sobreviveram. Elementos como as fogueiras e as máscaras se mantiveram, mas agora misturados aos conceitos cristãos de anjos, demônios e almas perdidas. A chegada do Halloween à América e as transformações culturais. Nos anos 1800, a imigração em massa de irlandeses e escoceses levou a tradição de Halloween para os Estados Unidos. Lá, as práticas começaram a se moldar de acordo com as culturas e o estilo de vida americanos.
As fogueiras e máscaras deram lugar a abóboras esculpidas, a famosa Jack-o'-lantern. Jack-o'-lantern tem sua própria lenda. Conta-se que um homem chamado Jack, famoso por sua esperteza, teria enganado o diabo e, após sua morte, ficou condenado a vagar pelo mundo. Incapaz de entrar no céu ou no inferno, Jack usava uma lanterna feita de nabo e vagava pelas noites. Assim, para afastar esse espírito inquieto, as pessoas começaram a esculpir rostos assustadores em nabos e depois em abóboras, colocando velas dentro para espantar o Jack da lanterna. Na América, Halloween passou a ter uma abordagem mais social, celebrada com festas comunitárias, jogos e música. As crianças iam de porta em porta, pedindo doces e fazendo pequenas brincadeiras, que dariam origem ao trick or treat, gostosuras ou travessuras. O Halloween moderno e a evolução contínua. Hoje, o Halloween é uma celebração que mistura diversas influências culturais, de várias épocas e lugares. Em vez de um festival para afastar espíritos, ele se tornou uma noite de diversão e imaginação, onde as pessoas se fantasiam não para se esconder, mas para se expressar. No entanto, as raízes do Halloween estão lá, preservadas em símbolos como as abóboras, os fantasmas e a mística que envolve a noite do dia 31. Esses detalhes carregam os ecos das antigas fogueiras celtas, das lendas e das crenças que nos fazem refletir sobre como cada tradição traz consigo o peso do passado. As fogueiras de Samhain e o simbolismo do fogo. As fogueiras do Samhain eram muito mais do que apenas uma fonte de luz ou calor. Para os antigos celtas, o fogo era sagrado. Durante o festival, os druidas, que eram os sacerdotes e líderes espirituais das tribos celtas, acendiam as fogueiras nas colinas, que serviam como um tipo de altar ao ar livre. O fogo simbolizava proteção e purificação, afastando as energias negativas e os espíritos que vagavam na noite. Essas fogueiras eram acompanhadas por rituais de oferendas de colheitas e animais, um ato de agradecimento pelas bênçãos recebidas durante o ano. Acreditava-se que a fumaça que subia dessas fogueiras carregava orações e mensagens para os espíritos dos ancestrais e para os deuses. Com o passar do tempo, o simbolismo do fogo foi adaptado para lanternas e velas, que ainda hoje iluminam as celebrações de Halloween. Mesmo em seu formato reduzido, essas pequenas chamas que vemos hoje representam um desejo de proteção e iluminação espiritual. A fascinação pelos espíritos e a mitologia celta. Na cultura celta, existiam figuras míticas conhecidas como banshees, que eram vistas como mensageiras do outro mundo. Quando alguém ouvia o lamento de uma banshee, acreditava-se que a morte estava próxima, seja para a própria pessoa ou para alguém da família. Além das banshees, havia também os fae, seres que associamos às fadas, mas que na mitologia celta eram criaturas muito mais complexas e até perigosas. Essas criaturas sobrenaturais faziam parte do universo do Samhain. Acreditava-se que nesse período, com a barreira entre os mundos mais tênue, as fae podiam cruzar para o nosso lado e trazer problemas. Portanto, além das máscaras para confundir os espíritos, era comum deixar oferendas para as fae, como leite e pães, para mantê-las satisfeitas e longe das casas. A mudança para um festival secular e o surgimento das festas à fantasia. Quando o Halloween chegou aos Estados Unidos, passou por uma espécie de transformação. No século XIX, a mistura de culturas indígenas americanas e europeias deu um novo tom à celebração. Nos Estados Unidos, as pessoas começaram a celebrar com festas e bailes de máscaras, criando assim uma nova tradição que ia além dos temas sobrenaturais e trágicos, abraçando também a criatividade e a fantasia. A partir de 1920, Halloween já havia se tornado popular nos Estados Unidos como um evento familiar e festivo, com desfiles, fantasias e jogos. Isso foi impulsionado pela Grande Depressão, quando as comunidades locais organizavam festas e atividades para tirar as crianças das ruas e evitar vandalismos. O conceito de trick or treat, ou gostosuras ou travessuras, ganhou força nos anos 1950, quando o Halloween foi amplamente promovido pela mídia como um evento seguro e divertido para crianças. Na prática, isso transformou a celebração em uma oportunidade de convivência social. As crianças passaram a ir de porta em porta, oferecendo-se para fazer uma brincadeira caso não recebessem doces, embora essa prática já tivesse uma base na tradição celta, quando grupos pediam por comida e oferendas. Simbolismos ocultos nas decorações e nos ícones do Halloween. Hoje em dia, elementos como fantasmas, abóboras, esqueletos e morcegos são comuns na decoração de Halloween. Esses símbolos, no entanto, carregam significados antigos. Fantasmas e esqueletos representam os mortos e remetem à antiga crença de que os espíritos dos mortos estão mais próximos de nós durante essa época. Esses elementos refletem o respeito e o temor dos celtas pelos ancestrais e pelo além. Abóboras e Jack-o'-lantern. A abóbora com o rosto esculpido se tornou um dos maiores símbolos de Halloween, mas,
Como mencionamos, começou com nabos na tradição celta. A ideia de esculpir rostos assustadores servia para espantar espíritos. Quando essa tradição chegou à América, a abóbora se mostrou mais prática para esculpir e se tornou o recipiente preferido. Morcegos. Os morcegos são comuns durante o outono e eram atraídos pelo calor das fogueiras nas colinas durante o Samhain. Como símbolo, o morcego passou a representar o sobrenatural, as criaturas da noite e o mistério. Maçãs e jogos de Halloween. Um costume popular de Halloween é o jogo de pescar maçãs com a boca. Isso tem raízes nos antigos rituais de colheita dos celtas, que celebravam a abundância das maçãs e as usavam em rituais para prever o futuro. Hoje, isso se transformou em um jogo popular de festas, mas antigamente, acreditava-se que a primeira pessoa a pegar uma maçã com a boca estaria destinada a encontrar o amor ou a prosperidade no próximo ano. A expansão e internacionalização do Halloween. Nas últimas décadas, o Halloween se espalhou pelo mundo, mas sempre adaptado à cultura local. No Brasil, por exemplo, essa festividade é mais recente, com celebrações focadas em festas e diversão. Em outros países, como o México, temos o Dia de los Muertos, que é celebrado de forma única, orando as almas dos antepassados. No Japão, Halloween ganhou popularidade com festas e desfiles de fantasias, especialmente entre os jovens, mas sem os aspectos religiosos do Samhain. E em muitos países da Europa, ainda existe uma versão mais silenciosa, em que as pessoas se reúnem para lembrar seus mortos em um espírito de reverência. A fascinação pelo sobrenatural e o Halloween moderno. Hoje em dia, o Halloween mantém sua ligação com o desconhecido, mas essa ligação evoluiu. Agora, mais do que temer os espíritos e seres místicos, as pessoas exploram a ideia do sobrenatural de forma lúdica e curiosa, fascinadas pelo terror, pelo suspense e pelo mistério. O Halloween moderno é uma celebração do macabro e do inexplicável, um tempo em que as pessoas se permitem explorar temas como fantasmas, criaturas e o mundo dos mortos. No entanto, a ideia de espíritos vagando e de um mundo além do nosso nunca foi totalmente deixada de lado. Muitos acreditam que a energia dessa noite ainda carrega um toque de sobrenatural, e que o Halloween é uma oportunidade para reconectar-se com algo maior e mais antigo, seja por meio de tradições, histórias ou até por práticas mais místicas, como a leitura de cartas de tarot e rituais de introspecção. A psicologia do medo e o prazer do terror. Uma das razões pelas quais o Halloween é tão popular atualmente é a maneira como permite que as pessoas explorem e confrontem o medo. Psicologicamente, o medo em um ambiente controlado, como uma festa de Halloween, um filme de terror ou uma casa assombrada, oferece uma experiência intensa, mas segura. Durante o Halloween, as pessoas podem experimentar o medo sem um real perigo, o que ativa uma resposta de adrenalina que muitos consideram emocionante. Além disso, as fantasias de Halloween também nos permitem experimentar novas identidades e explorar diferentes lados da nossa personalidade. Vestir-se como uma criatura sobrenatural, um personagem de terror ou até algo engraçado nos dá uma sensação de liberdade e de libertação, uma vez que por um dia deixamos de lado quem somos para experimentar o extraordinário. Rituais e superstições que sobrevivem no Halloween moderno. Apesar da evolução e do toque comercial que a celebração ganhou, muitas tradições e superstições antigas ainda estão presentes, ainda que de maneira sutil. O poder das velas. Acender velas durante o Halloween é uma prática comum. Algumas pessoas fazem isso para iluminar as abóboras, enquanto outras acendem velas para simbolizar a proteção de suas casas. Essa prática lembra o antigo simbolismo do fogo do Samhain, que representava tanto a proteção quanto a comunicação com o mundo espiritual. Os jogos de profecia e amor. Desde a época celta, as pessoas usavam o Halloween como uma oportunidade para descobrir algo sobre seu futuro. Acreditava-se que o futuro estava mais acessível durante essa noite especial, e jogos de adivinhação, como a brincadeira com maçãs, eram populares. Embora hoje esses jogos sejam uma forma de diversão, há pessoas que ainda os veem como uma maneira de se conectar com o destino e com o universo. Animais noturnos como presságio, corujas, gatos pretos e morcegos, muitas vezes associados ao Halloween, têm origens supersticiosas. Durante o Samhain, acreditava-se que esses animais estavam em comunicação direta com outro mundo e que ver um deles poderia indicar que algo misterioso estava prestes a acontecer. Na Idade Média,
Esses animais também foram associados à bruxaria. Gatos pretos, em particular, ainda carregam o estigma de presságios e são vistos como guardiões das bruxas, um símbolo que é tanto temido quanto respeitado. O Halloween em tempos modernos e a influência da cultura pop. Os filmes e as histórias de terror desempenharam um papel fundamental em transformar o Halloween em uma celebração de medo e fantasia. No século XX, filmes clássicos como Drácula e Frankenstein imortalizaram monstros e personagens macabros. Já nas décadas de 1970 e 1980, filmes como Halloween, A Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13 popularizaram o conceito do terror slasher, acrescentando uma nova camada ao Halloween, onde o medo se torna um tipo de entretenimento. Hoje, com o avanço das mídias sociais e da internet, o Halloween se expandiu globalmente. Em lugares como o Japão, Halloween é uma oportunidade para exibir fantasias elaboradas e participar de grandes desfiles urbanos, como o famoso desfile de Shibuya, em Tóquio. No Brasil, apesar de ser mais recente, Halloween se fortalece a cada ano com festas temáticas, decorações em lojas e escolas e a exploração do tema por influenciadores e criadores de conteúdo. Um ritual pessoal e um refúgio temporário. Para muitos, Halloween é uma chance de escapar do comum. É um dia para celebrar o mistério da vida e da morte. Para honrar a criatividade, explorar identidades e abraçar o desconhecido. Para outros, é um momento mais íntimo, em que eles acendem velas em memória de familiares e amigos que já se foram, num gesto de conexão espiritual. Ao longo dos séculos, o Halloween evoluiu, mas preservou suas raízes na mistura de mistério, respeito pelo desconhecido e celebração do ciclo da vida e da morte. Embora seja um evento moldado pelo comércio e pela cultura pop, em sua essência, o Halloween continua sendo um portal para refletirmos sobre o sobrenatural, para reverenciarmos o passado, quem sabe, até para sentirmos que o mistério do outro lado está mais próximo. E essa foi a verdadeira história do Halloween, uma noite cheia de simbolismo, mistério e tradições que viajaram pelo tempo. Espero que você tenha gostado dessa jornada pelo passado e entenda um pouco mais sobre como o Halloween se tornou o que é hoje. Se essa história te surpreendeu ou se você aprendeu algo novo, deixe seu like e se inscreva para mais histórias como essa. Compartilhe com quem você acha que vai se interessar. E, claro, nos conte nos comentários qual parte dessa história mais te impressionou. Até a próxima! E tenha uma noite de Halloween assombrosamente incrível.